13 de novembro de 1974, por volta das 3h15, o misterioso homem entra no Henry's Bar. Desesperado, ele pede ajuda e relata o seguinte: "Vocês têm que me ajudar. Acho eu, minha mãe e meu pai foram baleados." Alguns homens se direcionaram para a casa do jovem e viram uma verdadeira chacina. 6 pessoas se encontravam mortas em suas camas. Todas estavam de bruços quando foram baleadas. Meses depois, outra família decide morar no local da chacina, e sua estadia foi um verdadeiro inferno. Conheça agora a história mais icônica desta casa que marcou um capítulo da história do terror. Construída em 1924 na rua Ojo Avenue, em Long Island, por John Moynihan, em cima de uma ruína de uma casa já existente. A casa serviu de lar para a família até então. Depois a casa ficou para a filha do casal, Hayley Fitzgerald. Futuramente ela venderia para o casal José e Maria Haley. Até o momento nada de anormal havia acontecido, mas tudo mudou com a próxima família a habitar o local. A família DeFell comprou a propriedade em 1965. A família era composta por Louise DeFell e seu esposo Ronald, seus filhos John, Mark, Alison, Dawn e Ronald DeFell Jr. Este último era o mais velho. Teve uma infância abusiva pelo autoritarismo de seu pai, porém de todos era o mais mimado. Na escola tinha brigas frequentes, pois era violento. Também começou a usar entorpecentes. Os pais de Ronald pararam de dar dinheiro para o filho, o que fez ele cometer pequenos roubos. A situação da família piorava a cada dia. Drogas como LSD, heroína e álcool fazia parte da rotina do jovem DeFell. Certo dia, em uma discussão com seu pai, ele apontou uma arma e disparou. Mas por estar descarregada, nada aconteceu. Foi então que aconteceu o fatídico dia de 14 de novembro de 1974, o dia do massacre. Ronald DeFell pegou um rifle .35 e entrou no quarto de seus pais e matou seu pai e sua mãe. Depois foi para o quarto de seus irmãos e matou Mark e John. Finalizou indo para o quarto das irmãs Dawn e Alison. Com o massacre finalizado, tomou um banho, se livrou das roupas e do rifle, direcionou-se para o Henry's Bar, que ficava próximo de sua casa, e pediu ajuda, dizendo que alguém assassinou seus pais. Porém, a situação era pior, uma verdadeira chacina. Chamaram a polícia e DeFell Jr. alegou que suspeitava da máfia. Escoltado até a delegacia, foi interrogado. Porém, os investigadores viram incongruências. Os depoimentos mudavam com o tempo, até que depois de certa pressão confessou os assassinatos. Em 14 de outubro de 1975 começou o julgamento, e neste momento o mistério aumenta. DeFell Jr. disse que uma voz demoníaca dizia para ele toda noite às 3h15 da madrugada: "Mate sua família agora." Ele relata que por muito tempo resistiu, porém, na fatídica noite, teria cedido. "Quando comecei, não consegui parar. Foi tão rápido", relatou Ronald. Sua condenação foi de 25 anos por cada assassinato, totalizando uma pena de 150 anos. Ronald foi diagnosticado como antissocial e fez diversos relatos durante seu tempo de prisão. O que mais intrigava os investigadores era como ninguém ouviu os disparos. Todos morreram na mesma posição e ninguém reagiu. O exame toxicológico descarta sedativos e nenhum silenciador foi encontrado, nem mesmo os vizinhos ouviram algo. Mas um dos inúmeros relatos de Ronald pode ajudar a elucidar este caso. Ele disse que 2 amigos e seu irmão Dawn ajudaram no assassinato, sendo todos mortos rapidamente. Porém, Ronald ficou furioso ao ver Dawn matar seus irmãos e assassinou ela logo em seguida. Sinais de pólvora foram encontrados na roupa de Dawn, o que pode significar que ela fez disparo com arma de fogo. Os amigos e supostamente cúmplices foram contatados em 2001. Porém, um já havia falecido e o outro estava em um programa de proteção à testemunha. No final, o caso ficou assim, sendo Ronald o único culpado. Ronald DeFell Jr. estava preso na Sullivan Correctional Facility e foi transferido em 2 de fevereiro de 2021 para um hospital em Albany. Lá ele faleceu no dia 12 de março de 2021 com 69 anos. A causa da morte não foi revelada. Mas a história da casa de Amityville não acaba aí. Pelo contrário, só está começando. Alguns meses após o massacre, outra família adquire o local, os Lutz, composta por Kate, George e as crianças Daniel, Christopher e Melissa. Mas a estadia do local não seria nada agradável. Inúmeros eventos paranormais começaram a acontecer.
Pelos crimes de Ronald DeFeo, ele perdeu o direito da herança, o que fez a casa poder ser vendida. A família Lutz adquire o imóvel por $80 mil. Eles estavam cientes do passado da casa. A casa foi comprada dia 18 de dezembro de 1975. A mudança foi realizada no dia 24 de dezembro. Assim que a mudança ocorreu, a família pediu para que um padre abençoasse a casa. O padre começou a exorcizar os cômodos e relata ter ouvido uma voz agressiva e masculina que teria mandado ele sair. Um conselho dado pelo padre era para que não dormisse em um dos quartos. Assim que saiu, o padre tentou ligar para os Lutz e avisar o que havia ocorrido, mas a linha sempre caía. E sempre que era acionado para abençoar a casa, ficava doente, o que impedia de realizar a tarefa. No dia 25 de dezembro começam os relatos mais sombrios. George Lutz começa a acordar toda a madrugada às 3h15, o mesmo horário que Ronald escutava as vozes. A filha Melissa começa a interagir com uma amiga imaginária que se chamava Jodie. Já Kate disse ter pesadelos dos assassinatos ali ocorrido. Na virada do ano, tudo piorou. Barulho de passos, vozes e pancadas começavam a marcar presença, cheiro de podridão e uma constante sensação de ser vigiado. Em 6 de janeiro, houve uma invasão de moscas na casa, mas o estranho é que isso aconteceu em pleno inverno. Depois de horas, as moscas sumiram. Em 11 de janeiro, veio uma gosma verde na parede, e os cômodos da casa eram gélidos, trazendo desconforto para a família. Portas e janelas abrem e fecham sozinhas. No dia 14 de fevereiro, 28 dias após a ocupação, os eventos chegaram ao ápice e George sente uma presença demoníaca forte ameaçando a família. Sendo assim, os Lutz decidem fugir sem levar nada. Simplesmente abrem a porta e vão embora. Com a ajuda de Jay Eason, um livro foi escrito e publicado com o título Horror em Amityville, publicado em 1977. O livro foi um sucesso, o que fez render um bom dinheiro. Em março de 1976, o casal Warren investigou e confirma o caso. Disseram que uma presença demoníaca habitava o local. Alguns investigadores paranormal passaram mal e uma foto revelou uma entidade no local. Este caso gera controvérsias, pois muitos acham que os Lutz criaram todo o ocorrido para assim poder lucrar em cima. Porém, 37 anos depois, o cineasta Eric Walter lançou o documentário My Amityville Horror, onde entrevista os irmãos Christopher e Daniel. Eles confirmam o que viveram e detalham ainda mais o ocorrido, mas também revelam algo novo. Um dos relatos foi um personagem de desenho animado de um porco furioso, com dentes de lobo e olhos vermelhos como raio laser. A família chamava esse estranho ser de porco demoníaco. Também descreve eventos como levitação, pesadelos constantes e outros relatos, mas a maior revelação estava por vir. Segundo Daniel, George realizava atividades ocultistas. Ele teria encontrado diversos livros deste gênero. Daniel suspeita que George teria feito algo que não conseguiu controlar. As crenças de George desencadearam o que estava acontecendo na casa. Foi como um truque de mágica que deu errado e você não consegue desligar. Estes são os relatos de Amityville. A casa desde então continuou sendo habitada por famílias diferentes e nenhuma delas descreveram algo de sobrenatural. E vocês, macheteiros, o que acham? O DeFeo foi atormentado por uma voz demoníaca ou estava alucinando devido aos entorpecentes? Os Lutz foram mesmo assombrados ou tudo foi inventado para gerar lucro? Afinal, este caso é real ou não passa de especulação? Seu comentário é importante. Desde já, obrigado e até a próxima.